Então eu acho que esses comentários nesse anúncio de vaga são realmente fáceis de associar à estratégia atual de consoles deles. Não acho que haja absolutamente nada de particularmente novo e relevante nisso. Sobre essa segunda história, sobre o SVP da Sony e seus comentários, acho muito importante realmente ler com atenção o que ele está dizendo, porque ele é o SVP da Sony, não da Sony Interactive Entertainment, o que é uma distinção crucial. A pergunta que ele estava respondendo não era sobre o negócio de jogos deles, era sobre as ofertas de anime da Bandai Namco e Sony, incluindo, por exemplo, Demon Slayer e outras propriedades. A formulação específica do que ele está dizendo é sobre o negócio de hardware da Sony, ou seja, suas divisões de TVs, câmeras, em contraste com o negócio de conteúdo, que nos termos dele, são os negócios de engajamento baseados em comunidade. A citação, em uma resposta de aproximadamente 200 palavras, só menciona jogos uma vez. Certo? Então ele não é falando realmente sobre jogos. Ele está falando sobre esse contraste entre seus negócios centrados em hardware e seus negócios de engajamento mais baseados na comunidade, que envolvem a plataforma de jogos, em particular aqui. Então não acho que isso seja necessariamente sobre alguma mudança na estratégia de hardware ou alguma mudança na estratégia de software. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, como sempre, né? E já começando aquele vídeo daquele jeito calibrado que vocês já conhecem. E se prepara, porque no vídeo de hoje a gente vai mostrar o que acontece quando você não pesquisa, quando você não lê. E aí acontece exatamente isso que a gente tá vendo acontecer na internet, né? Fake news e distorções. Eu entendo perfeitamente. É óbvio que existe uma desconfiança em relação aos passos da Sony com relação ao PlayStation depois do caso de Helldivers 2. Isso é normal. Eu também tenho um pé atrás, né? Não me iludo achando que, poxa, é impossível de ver os grandes jogos single players do PlayStation no Xbox. Mas isso não impede a gente de usar a cachola, de usar a lógica e entender os porquês que isso é uma situação, ainda que pareça ser igual, mas diferente da situação da Microsoft com o Xbox lançando seus jogos no PlayStation. Só que aí tem um ponto, e até isso acontecer tem um tempo limitado, e aí a gente vai falando a respeito disso durante o vídeo e vocês vão entender os novos porquês que surgiram nesse momento. Muito bem, galera, esse vídeo que vocês viram aí na introdução, né, é um vídeo aí que foi traduzido, né, por inteligência artificial, o vídeo original está lá, né, no canal da Digital Foundry, e aí, meus amigos, essa é a primeira narrativa que já foi completamente desmentida essa semana, né? Aquilo ali se trata de uma reunião empresarial, né, que rolou na Sony e tudo mais. E nessa reunião, o vice-presidente da Sony, né, ele estava comentando a respeito de hardwares, né? E o que ficou esclarecido é que nesse comentário de hardware, os caras não estavam se referindo apenas a hardware limitado, né, a console, estavam falando de hardware num geral, de tudo aquilo que a Sony produz em outras áreas, né? Ou seja, não era algo focado para consoles. Enfim, vocês viram toda a explicação. Então, quando a Sony falou sobre não se focar mais, né, tanto no hardware, não era apenas a isso, né, que a empresa estava se referindo. É óbvio que, ainda que não seja o caso, a gente está vendo o PlayStation querendo expandir até certo ponto algumas coisas, jogos de serviço, spin-offs, como a gente viu lá naquele jogo de Lego, né, baseado na IP do PlayStation, que é o Horizon, porém a gente não viu o Horizon Zero Dawn e nem o Forbidden West indo para o Nintendo Switch. Então, ao mesmo passo que a Sony não é clara, né, sobre o que realmente vai acontecer ou não, a gente pelo menos vê que o posicionamento da Sony é alguém que está se cagando de tomar uma decisão errada. E que bom que aparentemente eles têm essa noção. Por quê? Aí entra tudo aquilo que eu já venho falando para vocês no decorrer do tempo, mas não vamos ficar aqui enrolando. Vamos falar a respeito das fake news que aconteceram essa semana e também de uma entrevista já, entre aspas, antiga do PlayStation do mês de junho, que pegaram do Armin Rust e distorceram completamente o que foi falado para vocês, Enio. O que uma vírgula ou uma única ligação de uma frase com a outra, como C, por exemplo, pode fazer na hora de você entender todo um contexto. Olha só. Muito bem, meus amigos, então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Isso aqui, inclusive, foi um dos primeiros que apontou, né, essa incoerência, né, esse pequeno problema que aconteceu aí na internet, que é dos caras fazendo uma tradução que ficou porca, né, uma tradução porca dessa entrevista do Armin Rust de junho desse ano. Galera, vale lembrar que nessa entrevista aqui eles também estavam falando a respeito de projetos no PC, mobile e etc e tal.
E a gente, nesse mesmo mês aqui, foi quando a gente viu aquele relatório da Sony falando a respeito das suas franquias, ou como que o PlayStation estava batendo recordes, né? Essa geração do PlayStation 5 foi a mais lucrativa de todas, somando várias outras juntas do PlayStation, né, das passadas. Então, assim, legal, né? O PlayStation 5, apesar dos pesares, ele está se sustentando muito bem e ele se mostra ser uma grande galinha de ovos de ouro para a Sony. Então isso já reforça aquele argumento que eu já falei para vocês de que a Sony tem de prestar atenção no PlayStation e não pode tomar uma decisão errada, não pode vacilar com relação àquilo que agrega valor na plataforma. E o que agrega valor? É exatamente isso aí que você acabou de pensar. Então nessa entrevista que vocês já devem ter visto ontem, já tem alguns vídeos aí da galera, né, a respeito do caso, que o cara traduziu, né, esse momento aí da fala do Armin Rust como algo de tipo assim, né, ele querendo dizer, ó, a gente tá vendo agora quando, né, a questão é o quando nós vamos colocar os jogos em outras plataformas. E na verdade aqui faltou, né, essa ligação de uma frase para outra, como eu falei para vocês, que é, né, a palavra se. Exatamente, ele utilizou essa palavra, não foi específico quais plataformas, se era só mobile, se era PC e mobile, né, e tudo mais, não especificou, tá? Tudo fica em aberto, mas a palavra se diz muita coisa. Então, na verdade, isso aqui foi uma tradução errada que fizeram, curiosamente, foi um perfil de Xbox que fez essa tradução, né, um perfil de Xbox aí na internet. Tudo bem que o cara já meio que reconheceu, né, não, eu errei e tudo mais, mas, cara, assim, realmente é estranho mesmo, né, você errar, assim, a tradução durante o vídeo inteiro aparentemente impecável, chega nessa parte e o cara erra, enfim, pelo menos ele foi lá e admitiu o erro ali depois, né, ainda que tenha sido forçado ou não, mas admitiu, ok, né, a gente dá aquele benefício da dúvida. Agora, vamos lá, galera, outro ponto que também envolve nessa questão do PlayStation, dos jogos, né, do PlayStation indo pro Xbox, surge aquela pergunta que é o seguinte, pra quê? Pra que a Sony vai colocar os seus jogos no Xbox? Qual o sentido? O que ela realmente vai ganhar com isso? Um jogo de serviço talvez até possa ter, né, ser interessante, porque você tem a compra do jogo, você tem também as microtransações, mas e os jogos single players do PlayStation? Será que vale a pena sacrificar a confiança do público na plataforma do PlayStation através das exclusividades, né, fazer com que o cara do PlayStation abandone a plataforma para ir para um PC, ainda que ele vá continuar jogando jogos do PlayStation? Mas vale a pena perder uma assinatura de PlayStation Plus, uma possível assinatura, né? Um cara que compra ali na loja da Sony, dando 70% nos jogos, dando 30% para ela, né? Nos jogos que são multiplataformas de outros estúdios e 100% da receita para ela, quando são os próprios jogos dela. O cara que compra na PSN, que faz a sua biblioteca na PSN, será que vale a pena perder esse cara só para ganhar 30% dos próprios jogos que são vendidos em outras plataformas, que são só os exclusivos? Não tá incluso os multiplataformas nessa conta? Será que vale a pena perder esse público? Aí que tá a questão. O público que compra exclusivo no PlayStation não é pouco. É um passo que a Sony tem que pensar muito bem antes de fazer. Inclusive tá aqui, ó, mais um exemplo, né, de jogo aí que tá sendo lançado no mercado. Isso aqui quem postou foi o próprio Gamer Sem Regras, aí um salve pra ele, né? Que também tá pulando o Xbox, né? Por que o Xbox não está sendo uma prioridade aqui no lançamento? Né? Por que a gente tá vendo tantas vezes as produtoras sem precisar receber um centavo do bolso da Sony, criando uma exclusividade pro PlayStation, né, no mercado de consoles e simplesmente pulam ou deixam o Xbox como uma segunda opção? Vocês acham que isso aqui iria acontecer se vendesse horrores os jogos no Xbox? Vocês acham que isso aqui iria acontecer se o Xbox estivesse bem no mercado? Pois é. Então essa é uma das razões pelas quais é um questionamento muito válido. Será que o dinheiro que a Sony faria lançando suas grandes franquias no Xbox, as franquias que, né, sustentam aí a imagem do PlayStation, será que valeria a pena? A grana que faria ali é maior do que a grana dos jogadores que poderiam sair da plataforma e fazer falta dentro do console? Isso é uma decisão muito delicada que eles teriam que tomar. E aí, por fim, a gente chega nisso aqui, né, galera? Enquanto o pessoal tá aí torcendo pra sair jogo do PlayStation no Xbox, né, e nivelar a situação, ai meu Deus, olha lá, né, a Sony tá garantindo que tudo vai sair, a gente tem aqui mais uma confirmação, praticamente, né, um vazamento, do Halo, que é a franquia principal do Xbox, já, né, tendo a sua versão preparada, já quase pronta, aparentemente, para o PlayStation. E não só isso, a gente tem também agora o Hellblade 2, que acabou de chegar no PlayStation, a melhor versão dos consoles está no PlayStation 5. Né, vocês podem olhar aí as comparações que acabaram de sair na internet, né, já tem aí vários vídeos. Hellblade 2 está arrebentando no PlayStation, pelo menos em termos gráficos, tá? E por fim, cara, o que mais que falta? Né? Halo, Gears e Forza no PlayStation, os jogos do Xbox saindo, rodando melhor agora no PlayStation. Se não é no base, é garantido que é no Pro. Se não for no base, já está garantido que é no Pro. Muitas vezes chegando aí com modos que só no Xbox sozinho não tinha e só passam a ter porque vai ser lançado no PlayStation, como por exemplo o modo 60 FPS que vocês estão vendo aí, só surgiu porque ia ser lançado no PlayStation. Né? Assim como já aconteceu em outros jogos da Microsoft que só trouxeram a melhoria por causa do console da Sony. Enfim, né, meus amigos? Então, muita coisa aí que a gente teria que colocar. E para finalizar
finalizar o vídeo, tem uma postagem aqui que foi feita pelo Eric, né, que esse cara aqui que é do Critical Hits, onde ele falou, abordou um assunto exatamente daquela imagem que eu vivo falando pra vocês aqui na internet, né, aquele gráfico do Xbox, né, e ele fez uma observação interessante, né, que dava até pra fazer um vídeo só disso, mas vamos já colocar nesse vídeo aqui, porque é muito assunto interessante, tá um ligado com o outro, né, a respeito de onde nós estamos na geração do Xbox. E olha só como que eram as previsões da Microsoft, né? Então, como vocês estão vendo aqui no gráfico, ó, a gente está nessa linha de tempo aqui do Xbox. Lembrando que isso aqui é um gráfico que foi vazado, né, lá naquele processo do FTC, tá, da Microsoft, quando eles estavam na batalha judicial pela Activision. E nesse gráfico, essa estimativa que a Microsoft fez, a gente tá aqui, ó, na linha do tempo, tá? Ou seja, já era para ter pelo menos 40 milhões de assinantes do Game Pass só no console. Olha como que eu falo que a diferença do PlayStation e o Xbox nessa situação, ela existe. Não adianta você querer usar como contra-argumento dizer que eu tô só passando por mim. Me refuta. Mostra os números. Vocês não conseguem, né? Vocês não conseguem, né? Por isso que vocês só querem ficar lacrando na rede social passando vergonha. Mas então, vamos lá então, ó. 40 milhões de assinantes no console é o que a Microsoft queria. Junto com mais o quê? Né? Uns, sei lá, né? Se a gente for somar aqui, nessa conta toda era pra estar por volta de uns 60 e poucos milhões, né? Vamos jogar aí 65 milhões de assinantes totais do Game Pass, onde 40 milhões era pra ser do console. Joga aí, sei lá, vai, uns 10 milhões aí, 10, 15 milhões do PC e o resto aqui no mobile, beleza? Cara, o Game Pass mal passou da metade do que é esse gráfico aqui, galera, dos 65 milhões. Mal passou da metade. Da última vez que a gente olhou, tava o quê? 34 milhões. Na última notícia que nós tivemos a respeito disso, que foi de um ex-diretor lá, né, do Xbox, ou um diretor de alguma divisão lá que tinha a ver com o Xbox, ele tinha sido um dos caras que cuidava do Game Pass. E no currículo dele estava escrito que eles chegaram até 35 milhões. E isso aí vazou recente, essa notícia. Tá? O cara não atualizou, mas o currículo não mexeu naquele número, ou seja, não cresceu para ser relevante o suficiente. Então 35 milhões foi que a Microsoft chegou numa meta que era para ter sido mais de 60 milhões. Beleza? Então vocês conseguem perceber a diferença aqui na situação? O Xbox, além de não ter vendido como console, ele não bateu nenhuma métrica que foi imposta pela Microsoft. Nenhuma meta. Nenhuma. Não conseguiu bater. Então, o Xbox lançar os jogos dele no PlayStation vai destruir o que no console se já não vende mesmo? Então não vai machucar tanto, né, o Xbox como console, mais do que já tá morto, né? Você tá dando um chute ali, né? Mas e aí? Não vai reclamar. Por quê? Não tem o que reclamar. O Xbox, ele flopou por conta própria. Então a Microsoft lançar jogo no PlayStation, pra ela é ganho. Realmente, pra ela pode fazer todos os sentidos. Agora, pra Sony lançar o jogo no Xbox, vai lançar o quê? Nisso aqui? Que não vendeu nem 30 milhões de consoles? O que ela vai fazer? Será que vale a pena? É aí que tá a questão de tudo, né? E se esse argumento pra você não tem nenhuma lógica, se você acha que não faz o menor sentido, é um direito seu, né? Mas eu trabalho, né? Nós aqui como seres humanos tentamos trabalhar com uma coisa que faça sentido. Enfim, meus amigos, era isso, né? A notícia que a gente tinha pra falar hoje aí, né? Então, fake news aí que foram desmentidas. Repetindo pra gente poder finalizar o vídeo, ninguém aqui tá dizendo, batendo martelo, não, veja, apesar de tudo isso, então, agora é certeza, estamos seguros, a Sony não vai lançar seus grandes jogos no Xbox. Nada disso. A gente tá desmentindo fake news. Mas isso não significa que não possa acontecer, independente de ser fake news ou não. Então sempre manter aquela mentalidade de não querer se enganar, não querer se iludir. Não é porque a chance é menor que significa que não vai acontecer. Nada é garantido. Mas e aí? Muito melhor você ouvir uma notícia sendo repassada da forma certa do que tentar se enganar com fake news. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Vejo aí no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e se inscreva no canal para você ficar antenado às principais notícias. Um grande abraço e tchau, tchau.